Os três pilares da mediocridade brasileira que o Vêneto, pelo menos o Vêneto descendente de Vênetos, que somos nós que moramos aqui no Brasil, devemos fugir. Fica aí, esse vídeo é interessante, assiste até o final porque tem informação importante para você também. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal e não deixa de compartilhar o conteúdo, obviamente. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, canal destinado aí principalmente para os descendentes de Vênetos pelo mundo. Bem, vamos começar o nosso vídeo. O que acontece? Por que eu coloquei os três pilares da mediocridade brasileira? É um assunto meio complexo, coisas que eu já tinha visto aqui pelos comentários aqui no canal. Eu não trouxe especificamente uma pergunta, mas sim eu fiz um compilado de vários comentários, enfim, de várias perguntas também que ocorreram ao longo do tempo aqui no canal. O que acontece é que sim, toda nação, digamos, a gente só conhece bem mesmo o Brasil, então só posso falar do Brasil. Mas toda nação, acredito que ela tenha alguns aspectos para controlar as pessoas. E isso acontece, isso não é coisa, digamos, de maluco, né? Que fica com um chapeuzinho lá de alumínio na cabeça e toda aquela coisa. Não é só coisa de maluco, mas também esse tipo de coisa que acaba acontecendo. A gente vai ver. O que é uma nação? A nação acaba tendo, digamos assim, sendo controlada por um governo sempre. E ela quer, sim, de certa forma, manter o controle sobre os seus cidadãos, né, sobre os seus cidadãos. O que acontece é que ela usa sempre a mídia para isso, e a mídia também usa algumas definições de conceitos que são conceitos, na verdade, pegos da própria nação, né, do governo. Na verdade, são conceitos definidos pelo próprio governo, que o governo sempre... isso não interessa que governo for, ok? Pode trocar governo de esquerda, governo de direita, governo de centro. Existem pilares que são básicos para a nação e vocês vão observar em todos os governos que isso aqui, pelo menos os governos brasileiros, né, que isso daqui sempre está presente em todos eles, e digamos assim, a gente deveria fugir pelo menos para não cair nesse buraco, né, nesse buraco que eles acabam colocando todos os brasileiros, e é um modo, digamos, de nacionalizar a sua mentalidade, de abrasileirar de uma forma repugnante a sua mentalidade. Não que ser brasileiro seja ruim, mas ser o protótipo de brasileiro que o governo quer é uma porcaria. O que acontece é que eles têm alguns conceitos para você ser brasileiro. Um dos conceitos, tudo isso, na verdade, todos esses conceitos, por exemplo, te leva a ter uma vida ruim, uma vida de procrastinação, de comodismo e muito de endividamento. São todas as coisas que os vênetos sempre odiaram ao passar aí dos séculos, e que a própria República, a Sereníssima República de Veneza, nunca seguiu esses conceitos aqui. Por exemplo, só para a gente não ficar apenas no Brasil, eu tenho um dado interessante aqui que vem dos Estados Unidos. O principal ativo do governo americano, ou seja, a principal renda do governo americano, a renda número 1 do governo americano, por exemplo, são as dívidas do crédito estudantil, né? Então lá se tem uma grande discussão sobre isso, que as pessoas ficam endividadas, a gente precisa resolver esse problema, e aí não consegue emprego, não consegue pagar. Isso aconteceu aqui também, né? Consegue um emprego, mas não consegue pagar porque é muita dívida, a dívida vai rolando, eles fazem, sei lá, 500 mil, acaba o curso com 500 mil dólares lá de dívida, quando vê já está com mais de 1 milhão de dívida, né? 1 milhão de dólares de dívida. Então fica uma coisa estranha, mas só que o que mantém mas a renda número 1 do governo americano é a dívida do crédito estudantil, ou seja, a quem interessa que as pessoas fiquem endividadas ao governo. Isso não é muito diferente aqui no Brasil, tá bom? Antes da gente sair criticando os outros, isso também acontece aqui no Brasil, é de interesse que você seja endividado. Bom, vamos lá. Então, nós que somos vênetos, nós temos uma história pregressa muito rica, e principalmente uma história pregressa rica não apenas de dinheiro, sim, muito rica de dinheiro, mas rica de tradição, de costumes e de conceitos que foram criados e foram aprendidos, né, e também transmitidos aí a partir ao decorrer dos séculos, para que o nosso povo não caísse nesses buracos aqui. O que acontece? Uma das coisas, um dos pilares, né? O primeiro pilar da mediocridade brasileira, que é o que eu realmente acredito que seja um dos mais devastadores,
eu não sei se vocês concordam comigo, mas é engrandecer a pobreza. Engrandecer a pobreza e os miseráveis. Isso acontece todos os dias. Vocês vão ligar a TV, eles estão todos os dias engrandecendo a pobreza, dizendo que se você não tem nada de errado em você ser pobre, em você ser miserável, em você passar necessidade, que isso é muito legal, que você é um guerreiro, e as pessoas que não passam necessidade, elas são pessoas que não prestam, são pessoas que não são tão boas quanto você. Ou seja, isso passa uma falsa impressão de que você não está tão ruim assim, você é uma pessoa muito, digamos que recebe muito prestígio por passar fome ou por não conseguir fechar as contas e tudo mais. Então, na história vêneta, isso nunca foi engrandecido, isso não acontecia. Na verdade, a gente tem aí a nossa história pregressa, onde desde os vênetos antigos até a Sereníssima República de Veneza, conquistamos muitas coisas. Na verdade, a Sereníssima República de Veneza foi um dos estados mais ricos do mundo, um dos países mais ricos do mundo, ok? Então isso daqui nunca aconteceu na nossa história, nós vênetos não somos assim, tanto que quando fomos obrigados a emigrar por conta da má gestão do novo governo, que era o Reino da Itália, apenas alguns anos depois, nos novos lugares, a gente construiu aí impérios, enfim. Então, nunca fomos assim, e você deve fugir disso, engrandecer a pobreza e os miseráveis. Ah, Fernando, tá falando mal dos pobres e das pessoas que passam fome? Não, é justamente o contrário. Eu gostaria que essas pessoas não existissem. Quando você engrandece esse discurso, parece que não é nada de ruim ter essas pessoas na pobreza, passando fome, miseráveis. Então, parece que isso aqui começa a fazer parte do seu cotidiano. A gente não pode se acostumar a esse tipo de coisa, né? Quando a gente se acostuma a isso, é que realmente é algo ruim, é algo péssimo, quando a gente começa a se acostumar com esse tipo de conceito, que ser pobre, ser miserável, ter mendigos nas ruas, passando fome, enfim, vasculhando os lixos. Isso aqui é o Brasil, é assim mesmo. Então isso daqui é o primeiro conceito, o primeiro dos pilares aí que você deve fugir da mediocridade brasileira. Que o brasileiro, todo dia, ele é adestrado para achar que isso daqui tá tudo ok, tá tudo normal. Então fuja disso. O segundo pilar aí para você fugir é estimular o comodismo individual. Isso aqui também acontece todos os dias. Sempre que eu tenho a infelicidade de ligar a TV, né, de ver o que está passando, principalmente na televisão aberta, isso é sempre estimulado todos os dias, o comodismo individual. O que significa isso? Eles geralmente pregam essas coisas, que o que importa não é o dinheiro, é o amor entre as pessoas, que o dinheiro não presta para nada, que você só deve amar e ser feliz e ser amado. Ok, pessoal, eu não estou desmerecendo esse conceito que nós devemos ter amor ao próximo, que a gente precisa se dar bem entre as pessoas, né, e tudo mais. Ok, isso aqui é maravilhoso, é lindo, eu concordo com isso, mas o problema é que o dinheiro também é importante. Então a gente nunca, como vênetos, a gente sempre soube disso, e por saber disso é que tivemos uma república soberana por 1100 anos, ok? Então você não pode ser tão estúpido a esse ponto em achar que o que interessa na sua vida é só, ser amado, ter amor e se dar bem aí entre a sua família. Isso aqui, na verdade, eu acho que é um pouco de estímulo ao comodismo individual das pessoas. Tanto que você vê que muitas dessas pessoas, existe um estudo, né, sobre isso, que as pessoas que mais assistem televisão são as pessoas que menos têm instrução, né? Muitas vezes, obviamente, a gente não vai generalizar, mas principalmente a televisão aberta, esses programas são as pessoas que menos têm instrução, as pessoas que menos têm condições, né, de vida, as pessoas que têm trabalhos piores e, portanto, obviamente, têm menos dinheiro. E geralmente o que acontece, a mídia, ela sabe, né? Ela sabe disso, ela sabe desses estudos, muitas vezes elas encomendam esse tipo de estudo, né? A mídia encomenda esse tipo de estudo e ela sabe qual é o seu público. E por conta dela saber que o seu público é assim, não vale a pena estimular, né, para que essa pessoa ela comece a estudar, ela comece a pensar por si só, porque o primeiro ponto, eu vou deixar uma experiência minha. Quando eu era criança, assistia, obviamente, muita TV, assistia desenho, assistia de tudo.
tudo, e no meio desse assistir as coisas que eu gostava, é óbvio que vinha um monte de porcaria, né, da televisão brasileira. E quando, depois de um certo período, quando eu estava mais velho, que eu comecei a estudar e tudo mais, comecei a me conscientizar que eu precisava ler bastante, que eu precisava fazer um curso superior, eu comecei a abandonar, né, a televisão. E o que acontece? É vantajoso para eles que as pessoas sigam essa trajetória? Não, porque isso aqui acaba com o trabalho deles. Tem muita estupidez, muita idiotice que eles falam ali, muita coisa errada que não tem nada a ver, que é só você dar uma simples pesquisada aí no Google, enfim, em fontes confiáveis, você vai ver que aquilo ali é uma bobagem, é uma informação totalmente distorcida, né? Então, isso aqui é interesse deles, que você vire um rato, né? Um rato. Então, eles querem que você vire-se uma pessoa cômoda para ficar ali só naquele lugarzinho, sempre sendo aquele indivíduo medíocre, né? Isso aqui é o segundo pilar da mediocridade, portanto, é para te tornar um medíocre, assim como o primeiro pilar. E o nosso terceiro pilar, então, ele seria o ódio às pessoas bem-sucedidas. Isso aqui acontece o tempo inteiro. As pessoas que têm mais dinheiro, as pessoas que são bem-sucedidas na vida, geralmente, tanto o governo quanto a mídia é uma extensão do governo, é um poder, né, do governo, tanto que é uma concessão pública. Se o governo quisesse, ele poderia tirar ali as concessões das televisões abertas, ele não tira, mas isso daqui sempre é estimulado o ódio às pessoas bem-sucedidas. O que acontece? Se você fica odiando as pessoas bem-sucedidas, eu sei que existem pessoas que fazem coisas erradas, mas não são todas as pessoas que fazem coisas erradas. Pobres também fazem coisas erradas, né? Então, se você fica sempre odiando, achando que as pessoas bem-sucedidas são todos idiotas, são todos ladrões, você não tem régua nenhuma. A sua régua são sempre as pessoas pobres, as pessoas que estão na miséria, porque esse é a pessoa que deve ser, digamos, engrandecida até pelo governo, pela mídia, e não interessa governo, não estou falando de governo atual, não estou falando de nada, seja lá quando você está assistindo esse vídeo. Isso aqui acontece em todos os governos, ok? O que acontece? Você não tem uma régua para se inspirar. Você vai se inspirar numa pessoa que é pior do que você, que consegue menos coisas do que você. E quando eu estou falando conseguir e prosperar, não é só nessa questão de ter dinheiro, mas sim é prosperar, sim, do dinheiro, mas também sucesso, não só o financeiro, mas também intelectual, conhecimento, profissional e assim por diante, né? Que são coisas, primeiro tem que ser você, seu desenvolvimento pessoal, e aí depois isso é que traz essas outras coisas, ok? Mas sem o seu desenvolvimento pessoal, que é principalmente, basicamente, o seu conhecimento sobre si, sobre a vida, sobre as coisas, e depois também sobre a sua profissão, nada disso vai acontecer. Então, o terceiro pilar, geralmente, é sobre isso. É que você deve odiar as pessoas que têm um pouco mais do que você, as pessoas que são bem-sucedidas, sejam elas pessoas muito bem-sucedidas ou seu próprio vizinho, né? Só porque o seu vizinho, então, lá, se for uma pessoa, né, que é honesta, que trabalha e faz tudo, e está sempre trabalhando e tem muitas coisas, então você vai odiar aquela pessoa, ter inveja daquela pessoa. Isso aqui, geralmente, é imposto pela mídia, é imposto pelo governo também, que as pessoas bem-sucedidas devem ser odiadas, tudo bem? Isso daqui, eu tenho coisas assim, eu tenho exemplos que as raras vezes quando eu tenho infelicidade de assistir alguma coisa na TV, eu vejo assim muito claro assim na televisão. Até mesmo uma vez eu vi que estavam entrevistando um empresário aqui da nossa região e eles sempre faziam perguntas para esse empresário, né? Faziam perguntas do tipo, o senhor que nunca teve que passar por dificuldades, o senhor que nasceu em berço de ouro, o senhor que sempre teve uma vida fácil, o senhor que é privilegiado, e na verdade esse senhor, ele é um senhor lá de 80 e tantos anos, e ele não foi essa a história dele, ele nasceu na roça, ele passou fome até não sei que idade, não me lembro mais, depois eu fui pesquisar, ok? Então, é para ver como eles ficam manipulando as coisas, né? Só porque a pessoa, então, ela cresceu pelo esforço dela, pelo trabalho dela, que ela fez o seu dinheiro suado, obviamente, soube investir direito aquele dinheiro. Então, a partir disso, ela passa a ser uma pessoa que ganhou tudo de mão beijada. Então, são essas coisas aqui que você
deve principalmente fugir se você é descendente de Vênetos. Todos os brasileiros deviam fugir disso, mas infelizmente a grande parcela não dá bola para isso, não dá importância para isso. Então esses aqui são os 3 pilares. Relembrando aqui, fazendo um resumo, não engrandeça a pobreza nem os miseráveis. Se você tiver condições de ajudar as pessoas que realmente necessitam, ok, muito bem. Doar dinheiro, se você tiver dinheiro, doe uma parte aí do seu dinheiro para ajudar instituições sérias, ok, que ajudam essas pessoas. Ou se você não tem esse dinheiro, se você quer fazer um trabalho voluntário, também muito legal, com instituições sérias. Não joga teu dinheiro para qualquer um aí que vai comprar droga e vai fazer alguma coisa, porque isso também acontecia na Sereníssima República de Veneza, se o Doge, né, na verdade o Doge, a própria instituição, né, do governo vêneto, eles acabavam tendo esse tipo de ampla ajuda, mas sempre ligado a instituições, e nunca dando dinheiro ali para as pessoas no meio da rua, porque muitas vezes essas pessoas não aproveitavam o dinheiro, porque às vezes as pessoas têm vícios, e não que, óbvio, a pessoa pede um dinheiro para comer, sim, pode ser que ela queira realmente comer, mas às vezes ela tem um vício que não deixa ela aproveitar aquele dinheiro para comida, mas ela vai lá e gasta para o vício. O mais correto seria encaminhar essa pessoa para um local que cuidasse dela, mas claro, a gente sabe que tem um monte de leis e muitas vezes essas pessoas não querem ser encaminhadas para esses locais, um assunto muito complexo. Então, o conselho aqui dentro disso: não engrandeça a pobreza nem os miseráveis, se for possível, ajude de alguma forma instituições que fazem bem para essas pessoas, ok? Pessoas que não têm condições. Okay? Então, o segundo passo: estimular o comodismo individual. Não seja cômodo, não acredite que nada, enfim, que o dinheiro não vale nada, que o que vale para você é ter o amor e enfim, ter a sua vidinha bem reduzida, porque na verdade essas pessoas que estão dizendo isso para você são pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que para elas é vantajoso que você continue sendo um rato, que fique ali correndo, né, a roda dos ratos ali correndo, enquanto ela faz dinheiro vendendo esse discurso estúpido para você, você continua cada vez mais pobre, não só financeiramente, mas o mais importante, você continua sendo um pobre intelectualmente, ok? Porque, enfim, um dos benefícios de se estudar é conseguir ter um trabalho melhor, um dos benefícios de estudar e ter um trabalho melhor é conseguir ganhar um pouquinho mais de dinheiro, e um dos benefícios de ganhar um pouco mais de dinheiro é conseguir se desenvolver pessoalmente de um modo melhor, não? Então, essa aqui obviamente, essa questão da ostentação, eu já falei num vídeo, eu posso fazer um outro vídeo. Ostentação é a pior porcaria, né, que você possa colocar aí na sua cabeça. Isso aqui tem um vídeo aqui no canal. Isso aqui era até inclusive proibido pela Sereníssima República de Veneza. As pessoas que ostentassem seus bens perdiam seus bens. Então tira isso aqui da sua cabeça, ostentação é para idiota. E terceiro ponto que eu falei aqui, o ódio às pessoas bem-sucedidas, né? Outro exemplo aqui na Sereníssima República de Veneza, na verdade aí muitas pessoas queriam fazer parte do conselho, né, do Conselho de Sereníssima República de Veneza, e para isso elas precisavam passar por uma série de provas, e muitas pessoas conseguiam, né, e elas conseguiam porque elas tinham essa régua que as pessoas bem-sucedidas eram isso, eram aquilo, e geralmente as pessoas que são bem-sucedidas, geralmente, ok, vamos pegar assim 99%, eu sei que sempre tem pessoas que não prestam, mas isso eu já disse, existe entre as pessoas ricas e as pessoas pobres, pessoas que não prestam, ok, vamos pegar só pessoas que realmente conseguiram se erguer por conta própria. Então, essa pessoa acaba sendo uma régua, não para você invejar, mas para você dizer, poxa, a pessoa conseguiu isso, aquilo, eu me inspiro nessa pessoa e eu vou tentar fazer alguma coisa nesse caminho aqui também, e quem sabe algum dia eu chego a esse patamar aí, não só de dinheiro, mas de capacidade, né? Capacidade intelectual para conquistar essas coisas, porque não adianta, se você não tem primeiramente essa capacidade intelectual, você não conquista nada, muito menos dinheiro.
Muito bem, esses aqui são os 3 pilares aí da mediocridade brasileira, que eu espero que você que seja descendente de vênetos fuja, corra disso, porque na verdade eles estão tentando te abrasileirar, ok? Se esse termo possa existir aí, é um neologismo da língua brasileira. Então, eles estão tentando te achatar, estão tentando te tornar um medíocre, né? Aquele estereótipo de brasileiro que, primeiramente, o governo inventa, né, para ele conseguir manter a sua roda, e qualquer governo, eu repito isso, qualquer governo, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, sempre vale a pena, porque isso aqui está embutido dentro, te endividar, fazer com que você fique sustentando, né, toda essa porcaria. Eu já citei para vocês os Estados Unidos, né, isso aqui também nos Estados Unidos, qualquer governo, o pilar dele são as dívidas, né, as dívidas, principalmente as dívidas aí do crédito estudantil. Então, pessoal, esse aqui é o meu conselho, e também eu agradeço aí o comentário de vocês. Eu gostaria de saber o que vocês acham disso, né? Engrandecer a pobreza, o que vocês acham isso que o governo brasileiro e também a mídia, que esses tentáculos aqui do poder, eles sempre tentam fazer conosco, né? Engrandecer, falar que, ok, ser pobre é legal, ser cômodo é legal, e odiar as pessoas que são, que poderiam ser uma referência para você, também são pessoas que não prestam, para você ficar sempre lá no meio das pessoas que nunca conseguem nada. Então, diz aí o que você acha disso. Você também já prestou atenção nesse tipo de manipulação, eu diria, né, para te deixar cada vez mais brasileiro, né, brasileiro, digamos, brincando, né, brasileiro não, mas cada vez mais estúpido brasileiro, do jeito que eles querem que seja o brasileiro. Você também já percebeu isso? O que você acha disso aqui? Deixa o seu comentário, quem sabe a partir do seu comentário também consiga fazer novos vídeos a respeito dessas nossas mazelas, e que são importantes para nós como descendentes de Vênetos, e também para a gente não perder a nossa cultura, a nossa tradição antiga, né? Porque nós não temos nada a ver com essas características aqui do que tentam te empurrar como sendo brasileiro, tá bom? Então, vi ringrazio mucho, Strucon e chai chai!